E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Manual Maker Brasil. E nesse vídeo a tão aguardada continuação da montagem da impressora 3D. Na verdade ela já está pronta há um tempo, só que eu não consegui gravar o vídeo esses dias. Eu vou mostrar como eu uni a estrutura de uma impressora 3D com uma estrutura de uma CNC provisoriamente e vou mostrar no detalhe como eu construí ela. Também no próximo vídeo que eu irei fazer sobre a impressora 3D, eu vou deixar o arquivo em 3D com toda a estrutura dela, as medidas e também uma lista de peças. E também eu vou falar quanto que eu gastei para construir ela. Comprei bastante coisas na China e também uma parte delas aqui no Brasil mesmo. Também, se você gosta do assunto de impressora 3D e CNCs, já adianto que teremos a construção de mais uma CNC no canal futuramente. É uma CNC baseada naquele modelo chinês 3018, que ela tem 30 centímetros por 18 centímetros de área útil. Só que eu fiz algumas alterações e também algumas melhorias. Essa CNC vai ser exclusiva aí para fazer placas de circuito impresso e também alguns painéis frontais aí de equipamentos, entre outras coisas. Então eu vou separar a impressora 3D da CNC. Então vamos ver a impressora. Então pessoal, mostrando aqui a minha impressora 3D barra CNC. Então aqui primeiro eu vou dar uma visão geral e depois eu vou mostrar nos detalhes para vocês. Também no próximo vídeo eu vou disponibilizar o projeto dela em 3D para que vocês possam tirar todas as medidas e montar aí também, ou ter uma ideia para montar o seu projeto. Então, como eu falei, ela é uma impressora 3D e uma CNC. Como assim? Eu utilizei aqui no mesmo eixo, de um lado eu utilizei a extrusora para poder imprimir em 3D e do outro lado eu coloquei o spindle para fazer o corte. Utilizei as duas eletrônicas, o CNC Shield e Ramps 1.4. Nesse momento ela está sem o motor da extrusora porque eu estou fazendo a substituição. Eu comprei esse motor aqui, que é um motor de 5 ou 6 kg força, que é bem mais forte porque estava travando bastante com os motores menores, então eu decidi comprar já um motor bem mais forte. Eu recomendo aí que para a extrusora vocês utilizem um motor de pelo menos 4.2 kg força. Os outros que eu utilizei todos travavam filamento. Então aqui eu utilizei uma extrusora padrão que você compra aí no AliExpress ou no Mercado Livre. E deste lado aqui eu utilizei o motor 775DC, que é um motor muito forte, muito legal, que ele tem rolamento. E eu já vou mostrar aqui uma pinça diferente nele. Eu utilizei sistema de correias no eixo X e no eixo Y e fusos no eixo Z. Então mostrando como eu fiz o sistema do esticador aqui da correia. A correia ela passa por dentro, dá a volta nessa polia e vai para o motor que está aqui. Então aqui eu utilizei também para dar o acabamento, uma malha náutica, que é um negócio bem barato, que dá um acabamento bem bonito. Ela está até um pouco solta aqui porque eu estou fazendo a substituição do motor da extrusora, como eu comentei. Aqui eu estou utilizando o 3D Touch, o BL Touch, que é um sensor de fim de curso, mas na verdade ele consegue fazer um mapeamento de toda a superfície para corrigir um possível desnível. Aqui eu estou utilizando só um fim de curso em cada eixo para fazer o home. Eu até tinha colocado em todos os eixos, mas eu acabei não gostando muito porque acabou gerando muito fio e na prática, se estiver configurado errado, não ajuda muito em questão de segurança. Se você faz ela bem calibradinha, com 3 fins de cursos, ela fica perfeita. Depois você define o limite, suponha aqui é o 0, né? Aqui vai ser o limite máximo lá no software e você faz um limite por software, daí ela não passa desse ponto aqui, você faz a medição. Como eu falei, eu fiz esse sistema de esticador com acrílico, mas se você ver, eles são dois Cs, né? É esse C maior para fixar e um C menor aqui, ó, que é onde vai presa a roldana. Daí o que eu faço? Eu coloquei entre o C maior e o C menor, coloquei uma porca e um parafuso. E aqui eu coloquei essa borboletinha, então eu posso apertar para esticar a correia ou soltar. E daí esse Czinho aqui, ó, menor, ele vai para frente e solta a correia. Quando eu puxo aqui, ele aperta e traz a correia para cá. Então você pode fazer isso aqui de MDF, ou também pode comprar um esticador já que tem no Mercado Livre ou no AliExpress. Eu utilizei essas placas, né, para fazer movimentação com essas rodinhas, né, com essas roldanas. Na verdade eu não sei nem exatamente o nome, mas seria rodinhas aí. Eu fiz a estrutura toda em alumínio 20x20, ficou bem firme, né, o que mexe aqui que tá mexendo na mesa. No eixo X eu coloquei o mesmo sistema, então são dois Cs.
um interno e outro externo, com a polia aqui, e um parafuso ligando os dois. Também utilizei sistema de rodinhas aqui, e para utilizar as duas funções, né, então coloquei uma mesa aquecida aqui para impressora 3D, e aqui eu coloquei uma mesa de sacrifício, né, uma madeira só para proteger a mesa, para poder cortar ou fazer placas. Então aqui é a caixa da eletrônica, eu ainda não fixei o display, então ele está solto, eu vou imprimir uma pecinha aqui para fixar ele. E essa caixinha aqui eu cortei em MDF 3mm, é bem fácil de fazer, de cortar, e eu colei depois para fechar ela e fixei aqui na lateral do alumínio. Eu vou abrir aqui, eu deixei um fácil acesso. E aqui tem a eletrônica, não reparem em alguns porque eu não finalizei, tem a eletrônica das duas, né? Tanto o CNC Shield aqui, como o Ramps 1.4 aqui. Então, na verdade, para quem acompanha o canal já viu que eu projetei já uma outra CNC já para separar, né, a impressora 3D e a CNC, porque assim, como vocês viram, é muito fio. Eu achei que ficou um pouco complicado para calibrar, pela quantidade de fio, pela quantidade de funções, ter duas funções numa estrutura só, eu preferi simplificar depois. Mas funciona, na verdade. Você consegue utilizar até para fazer placas, você consegue utilizar a estrutura, mas visto que a estrutura da CNC é diferente, ligeiramente diferente da impressora 3D, acaba complicando um pouquinho. Então, na caixinha eu coloquei aqui um botão para habilitar ou desabilitar o Enable, caso eu queira movimentar manualmente os eixos, e aqui os Emergency Stops, que são as paradas de emergência. Eu estou utilizando aqui uma fonte 24 volts 20 amperes, é bem mais do que precisa, mas eu já tinha ela aqui. E a mesa aquecida junto com a extrusora, inicialmente elas chegam a consumir até 8 amperes, depois isso dá uma caída aí quando ela esquenta, mas se fosse 12 volts ia ser bem maior essa corrente, então é legal manter 24 volts. Isso aqui estava tudo fixado aqui, bem organizadinho, eu tive que separar aqui para soltar, para trocar a eletrônica, mas no próximo vídeo já vai estar tudo bonitinho. Também, como eu falei, eu vou retirar essa daqui, possivelmente eu vou comprar mais uma mesa aquecida para colocar nessa região aqui, para ter toda essa área aqui, que são 40 centímetros de impressão. Então aqui eu fiz assim para fixar os fusos, né, no eixo Z. Aqui eu tem a placa com as roldanas, eu fiz uma pecinha de acrílico, travei no mesmo eixo aqui, troquei os parafusos originais, então ele passa pela placa, pelas rodinhas, e aqui ela trava, e eu fiz um furinho para colocar essa fixação aqui da castanha. O motor aqui eu fixei com suporte NEMA 17 padrão mesmo, nesse próprio eixo aqui. Só que essa estrutura aqui ficou bem rígida, ficou bem firme, não tem folga, ficou bem ok. Como dá pra ver aqui, eu fiz a mesma coisa, a mesma ideia aqui para essa placa, eu fiz uma outra placa igual e atravessei os parafusos e travei aqui com uma porca. Eu fiz essas pecinhas aqui para travar o spindle, até que ficou ok assim, não teve muita movimentação, até porque é bem pequeno a área de corte, assim, é microns, né, então ela não faz muito esforço. Aqui, como eu falei, eu estou utilizando uma pinça ER11, que é bem legal nesse motor, fica muito bom para quem quer comprar esse motor. Ele tem em torno de uns... eles falam 200 watts, né, mas na verdade é um pouco menos, mas ele é excelente para coisas leves. Então se você quer cortar MDF fino, um acrílico fino, placa de circuito impresso ou outras coisas assim, ele é perfeito. Ele não tem folgas, ele tem rolamento por dentro, é bem legal. Tem rolamento tanto aqui como aqui desse lado. E essa pinça ER11 aqui também é bem legal, não tem folga. Então aqui mostrando o motor do eixo X. Ficou bem ok, esse motor aqui ele tem pouco, deve ter uns 2, 3 quilos mais ou menos, quilograma-força. Então ele deu conta sossegadamente aqui desse eixo. Eu fiz sistema de correias aqui também. Fiz o mesmo sistema, como eu mostrei, de esticador de correia do outro lado, tensionador. Aqui eu utilizei esse sistema também, né, como eu mostrei. Então o mesmo sistema aqui também nos eixos Z, difuso. Então eu transpassei aqui, travei com uma peça de acrílico e fixei o suporte da castanha na peça de acrílico. Talvez teria dado para colocar isso aqui desse outro lado aqui, para ficar limpo desse lado aqui, mas tá ok desse jeito, eu não vou mexer. Então se eu quiser usar
o spindle, eu faço aqui. Eu faço assim, né? Eu mantenho a mesa nesse ponto aqui. Se eu quiser utilizar a impressora 3D, eu tiro o spindle ou tiro a pinça e utilizo a impressora 3D. Foi uma ideia meio doida, na verdade, mas assim, para quem quiser utilizar com laser, fica perfeito. Você consegue utilizar as duas, porque ele não tem atrito, né? Com o spindle, ele funciona também muito bem, como eu falei, para aplicações leves, só que eu tava tendo problema, porque assim, as CNCs no geral, elas têm um eixo Z só. Então fica aqui no centro, é um eixo Z mais curtinho. As impressoras 3D têm 2 eixos Z, que é um de cada lado. Então isso acaba gerando às vezes uma descompensação, e já que o nível de precisão que eu preciso é muito alto, então como eu falei, 30, 40 microns, que dá 0,03, 0,04 milímetros, acaba complicando um pouquinho. Então por isso que eu decidi já fazer uma dedicada com fuso de esferas, que é o fuso mais preciso que existe no eixo Z. Mas se você quiser fazer um corte, gravação, assim fica perfeito. Até tem umas trilhas de cobre que eu fiz aqui já, testando, mas eu acabei optando por desenvolver uma outra estrutura para CNC, já que eu estava com bastante peça sobrando aí também. Daí eu coloquei o end stop aqui, então quando o eixo vem, ele bate aqui, ele determina que aqui é o ponto zero. Coloquei um end stop aqui também na parte de cima, então como vocês podem ver aqui, eu fixei com essas cantoneiras de alumínio, que são baratas se você comprar no AliExpress, e elas travam perfeitamente. E daí eu utilizei aqui o mancal para fixar, só para permitir aqui o rolamento do fuso. Fiz isso dos dois lados. Então aqui a parte de baixo, para vocês verem como que ficou. Então esse aqui é o fio da mesa aquecida, que eu também vou prender. Na verdade ele estava preso, eu tive que soltar ele. Então aqui ficou as duas placas com as rodinhas, que isso aqui tem no AliExpress, como comentei. Daí eu fiz essa primeira chapa aqui, e depois eu fixei a mesa nessa chapa aqui. Depois em cima dela tem a mesa aquecida. Então ficou um negócio um pouco doido, mas funcionou. Depois eu vou fixar também todos esses fios. Na verdade já estavam fixados, eu soltei porque vira e mexe, eu tô mexendo nela. Como eu falei aqui, eu utilizei o sistema de correias e travei na própria mesa, aqui na parte de cima. Fiz um furo e fixei com uma arruela, fiz um furinho na correia e transpassei um parafuso. Então ela corre nesse próprio eixo aqui. Falei tudo com cantoneira, fica bem firme. E aqui eu coloquei uns pezinhos de borracha para diminuir a vibração. E aqui são algumas das impressões. Então esse barquinho aqui não chegou a terminar porque travou o filamento, como eu falei, era um problema que eu estava tendo por causa do motor ser muito fraco. Mas, assim, leva um tempo para pegar o jeito, então não ficou perfeito, na verdade ficou bem longe disso. Mas aqui nos cubos de calibração eu já acertei bem mais. Então sempre você coloca uns valores maiores e depois vai diminuindo, tanto em questão de temperatura, questão de fluxo de filamento, enfim, velocidade, tem vários detalhes assim que você pode... são mais de 200 variáveis, na verdade, então acaba tornando bem difícil. Mas eu tive uma evolução principalmente entre os cubos, né? Esse aqui foi o primeiro que eu fiz. Se você reparar, aqui ele tem uma imperfeição, né? Então esse aqui foi o primeiro, depois esse aqui eu já melhorei. Esse daqui foi o segundo. Esse aqui é o terceiro. Ele ficou já bem lisinho já. Mas nossa, mas tem muita margem ainda para melhorar. Então esse aqui foi o primeiro barquinho, que ele não chegou a terminar. Esse aqui foi o último cubo que eu fiz, ficou bem legal. Ficou bem lisinho também. Mas isso daqui é em 0,4 milímetros, 0,4 milímetros, dá para afinar bastante também, dá para melhorar bastante. Esse barquinho aqui também não terminou por causa da subextrusão, né, que travou o filamento. Ficou horrível. Mas agora faz mais de um mês que eu não pego ela para imprimir, mas agora substituindo o motor aí, ela tá super acertadinha. Já tinha corrigido todos os outros problemas. E eu vou começar agora as impressões. Então vou deixar aí um take rapidinho para vocês verem tanto cortando a plaquinha quanto fazendo a impressão 3D.
E aí, você gostou desse vídeo? Se você gostou, considere deixar o joinha aqui, se inscrever no canal. Existe uma playlist aqui com vários vídeos sobre impressora 3D e ainda terá um tutorial com vários vídeos explicando tudo sobre estrutura, parte eletrônica, calibragem, entre outras coisas. Também, se você gosta desse assunto, considere se inscrever no canal do Marlon Nard, que tem bastante conteúdo sobre CNCs, inclusive ele construiu uma CNC de baixo custo, muito bacana. E também o canal do Rodrigo Conrado, que é o Atividade Maker. Hoje é o maior canal aí sobre CNCs, que ele tem vários projetos bem grandes, inclusive, como por exemplo a CNC Revolution 2 e a CNC Revolution 3, que são dois modelos de médio e grande porte aí. Obrigado por terem assistido e até mais!